corrida eleitoral, saiu mais uma pesquisa da disputa, justamente, à presidência da República. Vamos colocar aqui no telão essa pesquisa que foi divulgada agora há pouco, pesquisa BTG-FSB, e que mostra Lula na liderança, com 42% das intenções de voto. Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo, Lula oscilou 1 para baixo, tá? 42 por 34. Essa pesquisa que tem o selo de confiável aqui no ranking de pesquisas do UOL e que mostra também que a diferença entre Lula e Bolsonaro é de 8 pontos, um a mais do que a registrada no levantamento anterior. O presidente Jair Bolsonaro oscilou 2 pontos para baixo, marcou 34, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, 1 ponto para baixo também, 8% das intenções de voto, está tecnicamente empatado com Simone Tebet, que marcou 6%. Ela subiu 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Com esse resultado, Tebet se descolou do pelotão abaixo, que é o pelotão de 1% das intenções de voto ou menos, onde estão os demais candidatos. Os entrevistados que disseram que não irão votar em nenhum desses candidatos foram 3%, brancos e nulos 1%, e os que não sabem ou não responderam, 3%. 2.000 pessoas ouvidas por telefone, importante dizer o método dessa pesquisa, ela é feita por telefone entre os dias 2 e 4 de setembro. Então ela vem realmente depois do debate, depois das entrevistas do JN. O índice de confiança do levantamento é de 95%, e aqui a gente tem também a lista com todas as intenções de voto. E Roberto Jefferson, que teve a candidatura barrada, não apareceu na lista de convidados. Tem a pesquisa espontânea, que é aquela no qual os nomes não aparecem, né? E os dois seguem estáveis. Lula com 40% e Bolsonaro 33%, que são exatamente os mesmos da semana anterior. Ciro oscilou 1 ponto para baixo, com 5% das intenções de voto. Nesse aparece bem alto, não sabe, né, ou não respondeu, 10%. Tem também a simulação de segundo turno, são 5 cenários projetados nessa pesquisa. Lula venceria Bolsonaro, Ciro, Tebet, já Bolsonaro perderia para Ciro e Tebet. Na pesquisa anterior, Tebet empatava com Bolsonaro no limite da margem de erro. E nessa pesquisa, ela sai da margem de erro e venceria Bolsonaro. Vamos colocar aqui. Tebet e Bolsonaro, pela primeira vez em um levantamento do Instituto, a senadora venceria o atual presidente com uma margem de erro, com uma margem de 6 pontos de diferença. Tebet com 46%, Bolsonaro com 40%. Acho que a gente poderia começar por aí, não, Thales Faria? Ele que é o nosso convidado de hoje aqui, o nosso comentarista do All News de hoje. Olá, Thales, boa tarde para você. Tudo bem, Fabiola? Boa tarde a todos. Essa pesquisa, ela, mais uma vez, muita estabilidade, né? O Lula e o Bolsonaro bem estáveis, mas e diminuindo a possibilidade de uma definição no primeiro turno. O curioso é o seguinte: o Lula e o Bolsonaro estão com 87% das pessoas dizendo que não devem mudar seu voto, ou seja, quase 90%. Torna-se muito pouco provável que um venha a roubar voto do outro daqui para frente. Já os chamados candidatos da terceira via, Ciro, Tebet e os demais, e os outros, somados dão cerca de 50%, eles são 17% dos eleitores, e subiu de 15 para 17. E cerca de 50% deles, um pouco mais em uns, um pouco menos em outros, mas você pode dizer assim, a Simone Tebet, 44% não mudam voto, 53% estariam dispostos a mudar de voto. No Ciro Gomes, 45%, nos outros, 44%. Então, mais ou menos a metade desses 17% admitem mudar de voto. Então, você tem, na verdade, agora, sendo disputados metade desses 17%, cerca de 8,5%. É isso que está sendo disputado nesse finalzinho de campanha. Né? Nesse final de campanha. Ainda não é o finalzinho, mas é o final de campanha.